A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Como é bom estar aqui com os irmãos, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 30, versículo de número 15, que diz assim: Sobrevieram-me pavores, como vento perseguiram a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Será que os sofrimentos mudam ao longo dos anos? O livro de Jó mostra que os sentimentos do passado continuam presentes nos dias atuais. Nós vamos encontrar esse servo de Deus compartilhando com seus amigos e com Deus as angústias do seu coração. É interessante perceber que muitas das angústias de Jó são as nossas angústias também. No texto bíblico que nós acabamos de ler, Jó demonstra que uma das suas angústias era o medo. Ele relata que um pavor tomava conta da sua alma. Diante de todos os problemas que Jó estava enfrentando, ele confessa que o pavor dominava a sua alma. Talvez alguém perguntasse para Jó o que é que dominava, o que é que o amedrontava, e talvez ele respondesse: não sei. Ou talvez ele dissesse tudo. O medo, ele é um sentimento estranho. E às vezes nós não somos capazes de apontar a razão do nosso medo. Nós simplesmente sentimos. Não somos capazes de apontar a razão desse sentimento. E quando nós estudamos a respeito do assunto, nós descobrimos que o medo, ele foi criado por Deus para ser uma proteção para o ser humano. O medo é um limitador para que nós não venhamos sucumbir diante dos perigos. Na medida em que percebemos que estamos em perigo, o medo, ele vem e ele limita a nossa ação, de maneira que nós não sejamos afoitos e não nos arriscamos. Você pode perceber isso na vida de um bebê. Eu sou mãe, eu tenho criança e eu sei bem como que é isso. O bebê, ele não tem a menor noção do perigo, porque ele ainda não tem registro disso. Por isso ele precisa de um adulto, do pai e da mãe, para dizer para ele: não ponha a mão no fogo, não coloque a mão na tomada, porque ele ainda não entende as consequências disso. Mas na medida em que a criança cresce, ele vai registrando, e aí vem o medo, que passa a ser um limitador das suas ações perigosas e das decisões inconsequentes. No entanto, irmãos, nem sempre o medo, ele é um aliado. Às vezes o medo, ele torna-se inimigo. E quando isso acontece, nós nos sentimos como Jó, perdendo a nossa dignidade e a confiança. E o que é que nós devemos fazer nessa hora? Qual é a resposta de Deus para esse momento? Essa resposta está no livro de Isaías 41, versículo 13, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te segura pela tua mão direita e te diz: não temas, eu o ajudarei. Não temas, eu o ajudarei, é a grande dica da palavra de Deus. Para nós enfrentarmos o nosso medo, nós devemos segurar na mão de Deus, porque o Senhor é conosco. Talvez haja muitos motivos para você temer. Diante da pandemia, nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo em que não sabíamos exatamente o que aconteceria no dia seguinte. Houve incerteza em diversas áreas na vida de muitas pessoas: empregos, sustento, saúde física, saúde emocional, entre outras. E mediante a tudo isso, parece normal nós nos sentirmos como Jó, apavorados. Sempre existirão situações difíceis, e se focarmos as nossas forças, as nossas preocupações, nós não teremos condições de ficar em pé. Por isso nós precisamos aprender a ouvir o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: eu te seguro pela tua mão, eu te seguro pela tua mão, por isso não
temas. Não há motivo para você ter medo, porque o Senhor segura pela nossa mão. Da mesma forma que nós seguramos na mão de uma criança e dizemos, não é esse o caminho, aqui você pode cair, você pode se machucar, e nós limitamos a sua ação, o Senhor faz o mesmo conosco. Ele segura na nossa mão e ele diz, não temas. Amém? Segura na mão de Deus. Medite nessa palavra. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que tem nos dado direção, a tua palavra que tem nos fortalecido, a tua palavra que tem sido o nosso guia. Senhor, fortalece a cada um dos meus irmãos, ó Pai. Segura nas nossas mãos, nos sustenta nesses momentos difíceis, nesses momentos de medo, nesses momentos de pavor, nesses momentos de incerteza. Ó Senhor, nós te pedimos, dá-nos da tua direção, Senhor. Toma-nos pelas nossas mãos, segura na nossa mão, Senhor, e nos dá a direção do caminho certo, ó Pai querido. Não permita vacilar os nossos pés, mas, ó Pai, aquieta os nossos corações, ó Deus. Acalma a nossa alma, o coração ansioso, o coração afoito, Senhor. E nos dá a certeza, a segurança de que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas, de que nós não estamos sozinhos, por isso não precisamos ter medo, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Segura na nossa mão, Senhor, nos sustenta com as tuas mãos fortes e poderosas, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que essa palavra se cumpre sobre as nossas vidas, ó Pai, que essa palavra se cumpre sobre a vida dos meus irmãos nesse momento, ó Deus. Assim eu oro e eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.